Primeiro eu vou me apresentar, para quem ainda não me conhece. Meu nome é Leonardo Moraes, sou administrador de empresas, sou consultor especialista em estratégia de negócios jurídicos, marketing e gestão financeira. Diretor nacional de marketing da Law Talks. E essa live nós vamos falar sobre posicionamento da marca jurídica na advocacia em tempos de crise. Dois convidados especiais, um é o Rudy Aquino, que é publicitário, já tem aí uma carreira sólida na publicidade, atende várias empresas e faz consultoria de estratégia de marca, também é consultor de marketing, e também vai poder compartilhar conosco a sua experiência, a importância de ter um bom posicionamento, a importância de ter uma marca reconhecida nesse mercado jurídico. E também o Everton, um grande amigo, meu ex-sócio, a gente já tem aí também uma experiência juntos, e agradecer a presença, a audiência de todos vocês que estão nos assistindo. É um prazer, mais uma vez, vir compartilhar esse conteúdo tão rico, principalmente nesse momento que estamos vivendo, esse momento de pandemia, de crise, onde temos que nos reinventar. Sejam muito bem-vindos. Então, abrindo aqui a nossa live, para explicar um pouquinho, para desmistificar um pouco para os advogados que estão aí nos assistindo, essa questão do posicionamento. Por que é importante ter posicionamento na advocacia? O que é posicionamento? Muitas vezes o advogado acha que posicionamento é apenas publicidade, é apenas ter um canal no YouTube, uma conta no Instagram, um site, um blog, divulgar o seu conteúdo, gravar vídeos, material, só que posicionamento é muito mais do que isso. Posicionamento não é o advogado que faz o seu posicionamento, é o cliente. O posicionamento da sua marca jurídica, ela está na mente do cliente. É o cliente que determina, o cliente que tem a percepção do seu trabalho, do seu serviço jurídico. Como o cliente te enxerga? Como que ele te observa? O que você entrega de valor para ele? E aí eu quero te fazer uma pergunta, Rudy, para abrir a nossa live aqui. Você que tem essa experiência nesse mercado, como que você vê o posicionamento perante uma marca jurídica? Quais elementos que uma marca jurídica tem para se posicionar perante o cliente? Bom, primeiro agradecer rapidamente aqui o convite. E antes de falar de posicionamento jurídico, acredito que seja muito importante a gente contextualizar muito rápido assim, o que é o posicionamento, na verdade. O posicionamento ele é a batalha pela mente do consumidor. Então, assim, que espaço a sua marca vai ocupar no imaginário desse público que você quer conquistar. Se a gente pensar de uma forma um pouquinho mais ampla, pensar no planejamento de branding, gestão de marcas como um todo, e o posicionamento ele seria a última etapa para você expressar o que realmente a sua marca quer dizer para o público. Tá? Ele é a comunicação da sua marca com o público. Então, é importante dizer que o posicionamento ele é algo que ele é mutável. Ele começa a ser analisado a partir da base da essência da sua marca. Você consegue gerar uma proposta única de valor, considerando o seu público. E, por último, o posicionamento vem a ser a comunicação disso para o mercado. Esse conceito ele vai se aplicar para qualquer segmento. Ele vai se aplicar para serviços, para produto, para indústria. E também não seria diferente para a área jurídica. Então, entrando um pouquinho mais no tema jurídico, se a gente imaginar essa frase que eu falei, que é o espaço que a sua marca ocupa no imaginário do público, vamos imaginar isso na área jurídica. Por que eu falo em espaço? O espaço ele é algo que, a partir do momento que você conquista, a partir do momento que você tem ele para você precisa cuidar dele. Se ele não tiver utilidade, se ele for algo que não serve para nada, você vai perdê-lo. Então, não basta apenas divulgar a marca, você conquista esse espaço e tem que mantê-lo com conteúdo de qualidade. O segundo momento é a parte do imaginário. Por que eu falo de imaginário? As pessoas, as decisões finais de compra, de consumo, são feitas baseadas em emoção. Tá? Então, assim, a sua marca precisa se conectar emocionalmente com o seu público. Ele não vai definir apenas por aspectos técnicos, por benefícios, por vantagens, de repente por uma qualidade técnica superior do escritório, por exemplo. Esse aspecto técnico tem que se conectar de uma maneira emocional com o seu público. Tá? E, por último, quando eu falo do consumidor, do público,
Porque, basicamente, a função final de uma marca é impactar positivamente a sociedade, né? Melhorar a vida das pessoas, entregar algo de valor para as pessoas. Então, você tem que unir esse tripé. Quem é seu público? Como que você vai entender ele? Como você vai saber as dores dele? E como, a partir dessas dores, você pode usar o que você tem de bom para se conectar com ele e resolver os problemas que ele tem. Então, o posicionamento de uma maneira bem abrangente, bem objetiva, assim, para a gente começar essa conversa, seria bem voltado para isso. Na área jurídica, vão ser vários aspectos diferentes de como você se posicionar, né? A partir do seu público, acredito que a mudança que a tecnologia está trazendo, ainda mais acelerada agora com essa situação atual que nós estamos vivendo, o público passou a ter mais poder de decisão, né? Ele passou a se informar mais, ele tem mais referências, ele vai atrás do que ele precisa e, basicamente, a sua marca vai ter que acompanhar isso. Ele vai ter que acompanhar o que esse público está precisando e qual que é o hábito dele para você saber como remodelar os seus serviços, talvez, como remodelar a sua proposta de valor para poder, né, a princípio, conquistar novamente esse público e ele continuar confiando em você. Você falou num tema importantíssimo, proposta de valor. Então, se eu tenho as dores, desejos, necessidades muito bem definidas do meu público-alvo, do meu cliente, eu consigo entregar uma proposta de valor que vai amenizar essas dores, que vai entregar soluções para atender esses desejos e, principalmente na advocacia, como vocês sabem, o cliente ele tem uma certa ansiedade, principalmente cliente pessoa física, porque muitas vezes é um problema dele ali e a sua solução jurídica vai trazer uma nova perspectiva de vida para ele, vai ajudar a blindar o patrimônio dele, vai defender ele de um problema ambiental, de uma causa trabalhista, enfim, N áreas, N situações. E aí eu estava lembrando aqui, Everton, quando a gente começou o escritório, que eu fui fazer minha pesquisa de marketing, na época eu estava fazendo uma pós-graduação em marketing, e aí eu pensei, bom, eu vou estudar qual público agora. Sempre gostei de serviços e naquela época eu fui entender qual que era a percepção do cliente jurídico, o que ele via no escritório de advocacia, quais atributos que ele buscava. E aí a gente conseguiu entender naquela época que o cliente ele busca muito mais além do que a confiança do advogado, a expertise, um trabalho entregue. E aí, de 2010 até 2020, são 10 anos de experiência, de prática. Você, agora um profissional da área jurídica, que está lidando com clientes todos os dias, como que você está observando agora esse posicionamento, esses atributos de marca, essa entrega, como que o cliente está enxergando vocês como história de advocacia e principalmente no momento que a gente está vivendo, nessa revolução digital? Como que você está enxergando isso? Qual que é o seu sentimento em relação a essa dinâmica nova? Leonardo, obrigado pelo convite. Realmente, assim, antes até de responder diretamente a sua pergunta, esse posicionamento, ao nosso ver, para quem já está na prática, já se inicia, na verdade, desde o momento acadêmico. Então, como que o próprio acadêmico ele já se posiciona, o que ele pensa do futuro, como que ele pensa em montar ali o seu escritório, o tipo de nicho de atuação, o ramo de atuação, né? Até mesmo na escolha de seus sócios, seus parceiros. Isso tudo realmente vai repercutir no futuro. Nós temos aí, do tempo que se passou, 10 anos, eu tenho já de carreira praticamente 16 anos de atividade, e ao longo desse tempo a gente vem visualizando exatamente uma modificação de comportamento dos nossos clientes, né? Então, é imprescindível realmente que você tenha esse posicionamento, essa forma de pensar e de que maneira que você pode passar isso, essa confiança para os seus clientes. O seu cliente, ele quer, hoje em dia, efetivamente, saber em quem está depositando a empresa, aquela causa X que ele está levando em consideração. E, naquele primeiro momento, nem sempre o seu conhecimento consegue ser passado para o cliente. Ele, normalmente, ele vem até por uma indicação ou outra, mas quando ele vem até o seu escritório, vem até você, ele ainda efetivamente não conhece o trabalho naquela primeira experiência, né? Então, esse primeiro impacto é imprescindível para que ele possa efetivamente passar todas essas
ter essa confiança de vinda da sua marca, saber efetivamente quem você representa, para que ele possa, então, dar uma continuidade no trabalho. Nós temos que lembrar que o cliente ele não vem até seu escritório apenas uma vez, desde que seja efetivamente cativado, né, que tenha realmente essa passagem de confiança do profissional, do escritório, da marca para ele. Então, esse trabalho contínuo, ele deve ser feito e deve ser acompanhado de mudanças rotineiras. Como eu disse, ao longo de 15, 16 anos, o cliente e os nossos serviços tiveram uma tendência à modificação, assim como a própria norma. Então, a adaptação constante é fundamental. Perfeito. Você falou de um outro ponto fundamental no posicionamento, marca, brand. E dentro da advocacia, a marca jurídica, a marca de um escritório, ela está totalmente ligada aos seus sócios, né? Porque o cliente ele não vai buscar a marca, mas a marca é construída através dos seus sócios. Ele busca a expertise, o know-how, a experiência dos seus sócios. E ela tem um pilar, né, para você sustentar uma marca jurídica hoje, além da sua expertise, essa marca tem que ter reputação, né, ela tem que ter conhecimento, os sócios têm que trazer um conhecimento técnico. E uma coisa que eu observo bastante, e até voltando, na época do escritório, né, quando eu fui sócio de vocês no escritório, a gente começou a perceber que o advogado ele tem que ir além do seu conhecimento técnico do direito. Ele tem que buscar entender o chão de fábrica do cliente. Nós conseguimos perceber isso em um cliente do agro na época, fazendo um trabalho além do direito. Porque nós conseguimos entender que o cliente, os problemas jurídicos, administrativos, enfim, na época ele era fiscalizado pelo MAPA, que é o Ministério da Agricultura, e ele faz toda essa regulamentação do processo produtivo, da cadeia produtiva do agro, e nós começamos a perceber que não era nem tanta questão jurídica. Claro que tem um peso jurídico, mas era o seu chão de fábrica, era a sua equipe, os seus processos internos. Então a gente conseguiu fazer uma auditoria, um tipo de consultoria administrativa interna para resolver a dor desse cliente. E aí eu falo que a marca jurídica, ela não só se traduz ao conhecimento técnico, mas segmentar meu cliente, especializar no cliente, que é uma forma de se posicionar. Né, Rudy? A gente estava comentando ontem, conversando justamente sobre essa live, definindo a pauta aqui, e a gente tocou nesse ponto, né? Foco, segmentar. Não tem como hoje o advogado ele atender pessoa física, jurídica, criminal, trabalhista, ambiental, tributário. Não, porque como que ele vai se posicionar? Como que esse cliente vai enxergar? Porque ele vai ter um alto leque de clientes. Ele não vai conseguir se posicionar de forma segmentada, de forma especializada. Rudy, falando em marca, brand, você é estrategista de marca, de brand, quais os atributos, benefícios que uma marca, o que ela tem que transmitir? Porque não adianta eu fazer um bom marketing se eu não fazer o dever de casa e entregar uma experiência diferente para o meu cliente. Como que você enxerga esse cenário? Bom, tem algumas questões sobre gestão de marcas que geram confusão, principalmente na agência lá, e a gente faz esse trabalho de explicar para os clientes o que é um pouco diferente, né? Gestão de marcas não é só comunicação, tá? Porque a gente tem vários pontos de contato com o cliente. Então, você tem os pontos de contato digitais, redes sociais, site, e-mail marketing, enfim, artigos científicos e outras formas de canais digitais. E você tem outros pontos de contato que não são exatamente comunicação, né? Você tem a própria sede do seu escritório, você tem a maneira como você vai se portar ao visitar um cliente. Às vezes o cliente prefere ser visitado ao invés de ir no seu escritório. Enfim, você tem que fazer esse mapeamento dos pontos de contato para você ter uma gestão completa. Então, assim, a marca eficiente, que ela tem coerência e que ela tem consistência, ela se comporta de uma maneira planejada em todos esses pontos de contato, tá? É muito importante reforçar, acho que o que o Léo falou e o que o Everton falou é o seguinte, o planejamento de que área você vai atuar começa lá, de repente, na faculdade, durante a graduação, ou até mesmo depois de um tempo de mercado, você começa a se especializar em um ponto ou outro. Ele é fundamental, por quê? Você tentar ser tudo para todos não vai funcionar, tá? A sua mensagem ela vai perder força, você vai cair em certo descrédito, né? Então, assim, você, depois de definido esse nicho que você quer atender, também lembrando que é muito importante você escolher algo que você vai sustentar a longo prazo.
Porque aquilo lá você realmente vai ter o equilíbrio entre satisfação em trabalhar com aquilo e rentabilidade. Porque às vezes você ir só pela rentabilidade, muitas vezes a marca vira algo artificial, né? Você não consegue demonstrar para o seu público que realmente aquilo é algo que te dá esse prazer de trabalhar, e aí você acaba caindo no descrédito também. E aí, entrando mais no ponto do exemplo que o Léo deu, a partir do momento que você entende muito esse seu nicho, você tem muito mais qualidade em oferecer soluções, né? Soluções preventivas, soluções de treinamento interno, enfim, soluções que vão, às vezes, poupar dinheiro do cliente, vão agregar valor para sua marca e acabam fidelizando ele com o seu serviço, porque, na verdade, você está, no final das contas, está evitando problema para ele, né? Então, isso eu gosto de falar que é como se fosse uma corrente, né? É tudo um elo ligado no outro. Você escolhe o nicho, tem que entender dele, gostar dele, entende o cliente, e aí você parte para a área até mais ativa, eu diria, né? Não ser um escritório passivo de esperar chegar até você, o cliente, com algum problema. Outro ponto que eu vou entrar aqui, que são pontos de contato. Fundamental na advocacia, e eu percebo muitas vezes queixas de clientes, meus advogados, quando eu vou fazer algum trabalho de consultoria, que há uma certa reclamação de alguns clientes, principalmente a advocacia pessoa física, né? Porque pessoa física, como eu falei, ela tem uma certa ansiedade e é um tipo de cliente que consulta muito o escritório, demanda muito. E muitas vezes o escritório ele não está preparado para atender de forma adequada esses pontos de contato. Eu sempre falo que ponto de contato na advocacia ele começa desde o momento que o cliente te viu numa live, igual que a gente está fazendo aqui agora, principalmente, isso vai explodir, né, na advocacia, vai mudar totalmente essa dinâmica do mercado. E depois ele parte para uma negociação, né, você começa a criar um vínculo, aí já começa um relacionamento. Esse é o primeiro ponto de contato. Você leva o cliente para uma reunião, seja online, seja fisicamente no seu escritório, você apresenta a sua proposta, entende a dor dele, né, a proposta de valor, esse cliente ele se sente atraído, tem confiança, você entrega conteúdo, você fecha com ele. Segundo ponto de contato. Terceiro ponto de contato, você começa a desenvolver o trabalho. E aí você começa também a ter que informar esse cliente de forma periódica. Tudo que acontece no seu processo, no caminho do ciclo de vida do processo dele, esses pontos de contatos são muito importantes, não é, Everton? Com certeza. E citando mais um exemplo, eu estou falando de case, que na época do escritório a gente tinha justamente essa preocupação, e foi até dentro do escritório que eu comecei a fazer esse trabalho de gestão, que eu estou aí até hoje e sou apaixonado. Essa preocupação de fazer os pontos de contato do cliente, desde o atendimento da secretária, treinamento da secretária, informação via e-mail, online, e naquela época a gente nem estava nessa revolução digital, e o nosso escritório já estava preparado para o digital. 100% digital, no Drive, a gente tinha sistema de informação gerencial, e há essa preocupação, porque o cliente ele começa a se queixar, né? E o advogado muitas vezes não está preparado, não tem essa dinâmica, esse entendimento de gestão estratégica, de fazer marketing e explorar de forma adequada esses pontos de contato. Porque olha só, eu tenho um longo caminho, eu falei de 3 pontos. Você está entregando o seu trabalho, tá? Depois você chega numa liquidação daquele processo, num acordo, numa sentença, é um outro ponto de contato. O cliente, se você fez um bom trabalho, se você atendeu ele de forma adequada em todos esses pontos, resolveu a causa dele, ganhou a causa dele, ótimo. Só que muitas vezes o advogado faz o trabalho dele, ganha a causa, só que ele pecou lá atrás em 2 ou 3 pontos de contato. O cliente ele já vai ter um certo receio daquela marca. O posicionamento na mente do cliente ele tem graus de escala. Então começa como se fosse uma escada. Ele vai subindo degraus conforme a sua satisfação e a reputação do escritório para aquele cliente cai. Percebam a importância de explorar esses pontos de contato. Aí eu te pergunto, Everton, na sua visão, né, com a sua experiência, qual que é o ponto fundamental desse ciclo do processo do cliente, ciclo de vida, desde o momento que você atrai ele numa live até o momento do fechamento, e eu vou além do fechamento. Você tem que continuar esse ciclo, um pós-venda, porque esse cliente pode trazer seu filho, seu neto, seu irmão, o pai, a mãe. Então não pense que o cliente, o ciclo dele acaba quando você resolve a causa dele. Isso é um grande erro, não pode permanecer nesse erro.
Qual que é a sua visão disso aí, Herbert? Qual que é o ponto mais importante na questão jurídica prática? Ô, Leonardo, é importante que você tenha um contato permanente com o cliente, né? Então, independente de ter ou não saído do resultado daquele processo, ter ou não saído uma decisão, que o cliente não fique ali desamparado. Claro que é difícil para nós advogados que acompanhamos as publicações, movimentação processual, não dá para a gente fazer acompanhamento diário de processo por processo, especialmente por não ter tido uma publicação, alguma movimentação processual. Mas sempre que há a mínima movimentação processual, você ter esse contato com o cliente, fazer essa devolutiva, ao meu ver, é o principal ponto de contato, que o cliente não se sinta desamparado. Hoje nós falamos que esse contato, o cliente espera do seu advogado, na verdade, uma solução de ponta a ponta do problema. Ele te traz uma determinada situação, um determinado caso para que você solucione, mas ele quer, na verdade, saber como que ele faz para inibir uma eventual recorrência daquela situação. Então é importante, sim, como vocês mencionaram, trabalhar a forma preventiva, mas explicar para o cliente trazer realmente de uma forma, ainda que objetiva, pouco técnica, até para que haja uma plena compreensão, mas a origem daquele problema, como que ele poderá se desenrolar, quais seriam as soluções possíveis e, efetivamente, o risco. Então, o cliente ele espera que você traga uma solução de ponta a ponta, né? Eu acredito que essa explanação, de uma maneira geral para o cliente, ele, ainda que eventualmente venha a perder determinada causa, ou ouça de você, profissional, né? Olha, aqui realmente, infelizmente, as suas chances de êxito são pequenas, mas trazendo essa solução para ele, essa análise completa do caso, ele já vai se sentir mais seguro em saber que uma próxima situação pode ser evitada. Então, aquela breve orientação que você trouxe ali para ele, ainda que naquele momento ele possa não firmar um contrato com você, mas já gerou a confiança, porque você foi honesto, você demonstrou os riscos do processo. Cabe, inclusive, ao advogado, uma obrigação do advogado em não fazer com que seus clientes ingressem em aventuras jurídicas, né? Então, ser realmente transparente com o seu cliente e manter um contato contínuo, ao meu ver, é o principal ponto para que haja essa confiança na marca. Perfeito. Você acredita que hoje, com esse meio digital, a localização de um escritório, uma sede luxuosa, bonita, ela impacta no posicionamento de marca? Leonardo, analisando os clientes que temos, a gente atende exportadoras, a gente atende shopping center, né? Então, nós temos nichos diversificados dentro do escritório, cada uma de uma forma dividida em células, cada um realmente no seu ramo de atuação. Nós temos observado ao longo do tempo que o cliente, especialmente o empresário, ele não tem muita análise em relação à sede, ao luxo da sede onde se está. Na verdade, ele está muito mais preocupado com o resultado que você entrega a ele, né, com o atendimento que você entrega, com o tipo de qualidade do seu serviço, do que efetivamente onde você está localizado. O que se espera, claro, é que você tenha uma estrutura adequada para atendimento daquela demanda que ele está lhe propondo, né? Mas aquela ideia de escritórios megalomaníacos, né, gigantescos e tudo mais, isso já é um pouco mais do passado, efetivamente. Hoje a gente está numa situação onde a qualidade, o controle processual e certamente o resultado, a qualidade do trabalho que você entrega ao cliente, e não estou falando tão somente de uma sentença de procedência, claro que isso tem sua relevância, mas isso, sem dúvida alguma, tem muito mais impacto do que você apresentar apenas uma estrutura luxuosa. Hoje, isso é advindo de pesquisas que nós fizemos, inclusive, com clientes e propensos clientes também, além de intimidar determinados clientes, causa certa desconfiança, na verdade, né? Como se dissesse, poxa, se está me apresentando tudo isso, será que a qualidade de trabalho também se coaduna ali com o tipo de estrutura que está me apresentando, ou isso está servindo para ocultar determinada falha, né? Seja na prestação de serviço, seja no atendimento, isso a gente ouve demais. Olha, fui em determinado escritório grande e quando eu chego lá para conversar ou entro em contato para tentar conversar com a pessoa que fez o atendimento inicial, me passa para qualquer outra pessoa que eu nunca vi, que eu nunca falei, não sei quem é, e perde assim toda a identidade que você tinha. Então, uma preocupação que nós temos, particularmente no nosso escritório, é manter a identidade. Né? Aquele cliente que te procurou, não procurou apenas o escritório, procurou você, a pessoa do Everton, do Felipe, né? Das pessoas todas que compõem o escritório, e é essa identidade que deve ser mantida do início ao fim, independente de ter ou não mais pessoas envolvidas em todo o processo.
Até porque, como eu falei no início, não adianta ter uma boa estrutura, um bom marketing, se eu não cumpro o que eu estou prometendo. Sem E dúvida. dentro da estrutura do marketing, nós temos 4Ps, mas 4Ps já mudou há muito tempo, né? Já subiu, não são mais 4Ps. E para você fazer uma gestão de marca, nós temos 6Ps. Que, primeiro ponto, é o produto, né? O que eu estou entregando. Então, é sempre bom se fazer essas perguntas. O que eu entrego para o meu cliente? Preço. Qual que é o valor? Qual que é o valor que o cliente está enxergando no meu produto, no meu serviço? E valor é uma coisa muito interessante, porque quanto melhor você está posicionado a sua marca jurídica no mercado, quanto mais você entrega, mais especializado for, essa curva de valor ela tende a aumentar, porque esse cliente ele vai te procurar, ele sabe que você resolve o problema dele. Então, negociação, preço, não vai ser mais tanto um problema. E vocês, advogados que estão nos assistindo, sabem a dificuldade que é hoje, né, com essa competição. O Brasil hoje já tem mais de 1.200.000 advogados e, infelizmente, tem uma certa prostituição nesse mercado, não é, Everton? De preços, e isso é difícil. Como lidar com esse... Você estuda, você entrega, você investe, você atende o cliente, só que muitas vezes o cliente também não valoriza. É um desafio, né? Como que você observa esse movimento? Eu vejo que existem muitos aventureiros no mercado, Leonardo. Então, em primeiro lugar, você não pode, você que sabe que tem um conhecimento, que você estudou, você tem a formação, você já tem um know-how naquela área, você não pode se deixar abater por um preço ou outro oferecido de uma forma mais vantajosa para o cliente, porque você conhece o seu trabalho e conhece o know-how que você tem. Em primeiro lugar, você tem que ter ciência, convicção do profissional que você é, né? Então, do nicho que você está envolto, do nicho que você se inseriu e das formações todas que você teve e que é capaz de entregar o resultado para o cliente de uma forma diferente. Então, é importante você alertar efetivamente seu cliente, falando, olha, busque o profissional, mas saiba que ele é realmente aquele profissional especializado naquilo que você precisa. Eu costumo dizer muito, até mesmo em sala de aula, o seguinte: a advocacia, cada vez mais, no campo da especialidade, está próxima da medicina. Então, antes nós íamos basicamente num clínico geral, depois nós íamos no ortopedista. Hoje você vai escolher um ortopedista especialista no dedo, naquela junta tal, no osso tal. O advogado hoje ele deve fazer isso também. Então, cada vez mais que ele se especializa, que ele segmenta o seu ramo de atividade, ele, sem dúvida alguma, ele vai estar ali se distinguindo de todo esse número imenso que nós temos de profissionais, né? Até de uma forma geral, eu brinco, às vezes falo assim, olha, a gente tem muita gente com OAB, né? Com advogados, efetivamente, não são tantos assim. Porque analisar um caso, estudar um caso de uma forma correta, verificando ali aquele magistrado, aquele julgador que vai analisar o seu caso, saber a linha de pensamento, o doutrinador que ele segue, isso é fundamental. Isso realmente é advogar, né? Não basta apenas você fechar o contrato, colocar um preço mais competitivo, se no momento que você chega efetivamente para desenvolver o seu cliente, você abre o Google e pega uma peça. Então, o cliente ele tem que estar ciência de que não existem milagres, né? Existem valores e valores, assim como qualquer outro, pensando em produto, você tem um produto de qualidade que vai efetivamente te custar mais caro, e tem aquele outro que você vai comprar e vai ter que recomprá-lo várias e várias vezes. O serviço também é da mesma forma. Corrigir um serviço já iniciado de maneira indevida, certamente vai fazer com que o cliente tenha que pagar novamente, tenha que pagar mais caro para que você corrija algo que você não deu início e que veio eivado de vícios. Bom, eu falei de 2 P's, né, dentro do marketing. Então, gestão de marketing, nós temos 6 P's. Então, eu falei de produto, o que você está entregando, preço, qual que é o seu valor. Nunca fala em preço, sempre tem que falar em valor. Que valor que eu estou gerando? Porque a partir do momento que você gera valor, o preço é uma consequência, o cliente ele vai te pagar. Mas, claro, sempre você tem que estar inovando e tendo criatividade para sair na frente. O terceiro P é a promoção, justamente o que nós estamos fazendo aqui. É como se eu estivesse fazendo uma live, como que eu estou promovendo o meu serviço? E aí entra naquele ponto, Ruth, que você falou no início. Como que eu vou promover o meu serviço se eu não entendo a dor do meu cliente? Se eu não entendo a persona, se eu não entendo os desejos e a necessidade? E aí entra no outro ponto, inclusive ontem eu até gravei um vídeo falando justamente isso. Sabe por que a sua estratégia de marketing não funciona?
por conta que você deve estar fazendo a sua comunicação errada. Terceiro P. Quarto P é a praça, o que a gente falou da questão da localização. E a gente está agora num momento, né, de pandemia, o universo ele vai se tornar mais digital ainda. A advocacia já vinha passando por esse momento de transformação, de ruptura. Não foi agora, não foi pega de surpresa. Empresas não estão fechando por conta da crise, estão fechando porque estavam despreparadas. E você, advogado, também tem que ficar atento a esse movimento externo que está acontecendo lá fora, para você não ficar fora do jogo. Então, praça, localização tem que ser uma coisa repensada. Até que ponto o meu cliente... até que ponto que eu preciso ter uma estrutura de atendimento? Claro, aquele advogado gosta de ter seu local de trabalho, mas ele pode fazer um trabalho home office, ele pode colocar a sua equipe em home office, até para uma questão, uma perspectiva financeira, redução de gastos, redução de despesas, enfim, você vai ter mais rentabilidade. Isso te torna mais competitivo na hora de precificar também. Então, nós temos produto, preço, né, como promover, praça, e nós temos mais 2 atributos dentro da construção da gestão de marca, que são processos, como eu entrego o meu serviço. Isso é fundamental, né, Arthur? Como que eu entrego? E temos pessoas. Quem que são essas pessoas? Quem que está entregando o meu produto? Da mesma forma que eu falei os pontos de contato no atendimento, que são as pessoas que dão o apoio administrativo dentro do escritório, eu tenho o pessoal da equipe técnica que desenvolve o trabalho. Percebam a complexidade, né, o que é hoje ter um escritório, o que é administrar e fazer gestão de marca. E aí, Rudy, você que é o especialista, me fala um pouquinho como que é para o advogado, nessa loucura, nessa correria, muitas vezes não consegue fazer a gestão, de cuidar de uma marca. Como que ele pode, de uma forma simples, mais tranquila, transmitir esses valores, esses atributos da marca para a equipe, para o cliente, de uma forma mais simplificada? Que ele pode executar um plano de ação ali de forma mais tranquila dentro do seu escritório? Bom, primeiro passo, que a grande maioria das empresas, e aí não é independente da área, assim, do segmento, a grande maioria das empresas não dá esse primeiro passo. É escrever, colocar no papel exatamente quais são os atributos de marca, né? Colocar no papel o porquê da marca existir, né? A gente tem alguns tipos de conceitos sobre isso, sobre propósito de marca, ou para você encontrar o porquê da sua marca existir no mercado. Uma questão mais de DNA da marca mesmo. A partir do momento que você consegue ter clareza do que a sua marca é, o resto começa a ficar mais simples, né? Na verdade, mais simples porque você tem se organizado, mas você precisa adquirir consistência. Então, assim, primeiro passo, colocar no papel isso, né? Por que você abriu o escritório? Né? O que você acredita que seu escritório pode resolver, que pode melhorar para as pessoas? Né? Esse é o primeiro ponto. Na sequência, você precisa ter uma clareza também sobre o que é ponto forte do escritório e o que é ponto fraco. A matriz SWOT é muito simples, né? Muito prática para isso. Você vai definir ali quais são os pontos fortes, quais são as fragilidades, quais oportunidades o mercado oferece e quais ameaças o mercado oferece. Por que é importante isso? Você tem uma definição da essência da marca, mas você consegue um mapeamento da sua situação em relação ao mercado, né? A análise SWOT te ajuda a se comparar em relação ao mercado. O terceiro ponto, a gente começa a evoluir um pouco para o público, né? Definir o público também é um ponto importantíssimo, que a gente já falou algumas vezes, e num passo um pouquinho mais avançado, talvez, seria a definição de persona, né? A persona, ela, de uma maneira prática, ela é a materialização do público ideal, né? Se eu imaginar que o meu público são homens acima de 40 anos, classe A, por exemplo, dando só uma suposição, como seria esse homem classe A acima de 40 anos? Né? Que nome ele teria? O que ele faz? Quais são os hábitos dele? Eu tenho que entender o meu público nessa profundidade. Então, a partir do momento que você cumpriu essas etapas, você parte para um plano de ação. Aí fica um pouco mais prático de você saber onde você quer chegar, né? O que esse plano de ação englobaria, né, a princípio? Primeiro, gestão de pessoas, né? Quem trabalha com você tem que ter esse conhecimento, ele tem que saber a essência da empresa, da marca,
da mesma intensidade que você tem. Então não adianta só o dono saber, não adianta só uma pessoa do time saber. Todos têm que viver isso no dia a dia, tá? Esse é o primeiro ponto. A construção de marca, ela começa de dentro para fora. Então, primeiro a equipe tem que respirar isso para depois a gente poder passar para o mercado. O segundo passo desse plano de ação seria os pontos de contato, que o Léo falou, que eu comentei. Como que a marca se comporta em cada um deles, né? Porque a partir dali você tem uma certa clareza já do que seu cliente está esperando de você. Você tem uma clareza do que você tem que oferecer para poder satisfazer ele e poder surpreender ele. E partindo depois do ponto de contato, acho que um dos P's muito importantes, né, nessa era digital é o P da promoção. Mas ele não é algo que tenha que ser complexo. Isso é o seu dia a dia, é gerar conteúdo de valor, né? Essa live, por exemplo, é um conteúdo de valor para quem está assistindo. Um texto de um blog pode resolver a vida de muita gente. Um conteúdo que você gera no site, um canal de YouTube, um canal de Instagram, um grupo de WhatsApp, com conteúdos que eduquem, conteúdos que tirem dúvidas, conteúdos que gerem valor real para o seu público, tá? Isso é algo simples de se fazer hoje com a tecnologia, muito mais a dedicação e a consistência para isso. E por último, do plano de ação, depois que você colocou o carro na rua, vamos dizer assim, é você manter uma coleta constante de feedback do seu cliente, né? No final das contas, conversar com ele vai ser o melhor termômetro. Você vai saber se ele está satisfeito, você vai saber quais os problemas aconteceram no processo, como corrigi-los. Então, também é um erro muito grande a marca fazer um plano gigantesco, todo complexo, mas não combinar com o cliente se aquilo lá está bom ou não, né? Então, assim, se você não tiver essa etapa de validação final, a chance de dar errado é grande. Eu queria fazer um comentário sobre o que você falou, né, da parte da promoção também. Lembrar que nós, no âmbito jurídico, no campo da advocacia, nós temos todas as regulamentações advindas aí do Código de Ética, né, do próprio Estatuto da OAB também. Então, o advogado ele tem que estar atento àquilo que efetivamente ele pode e que não pode fazer, né? Então, nós estamos num ambiente de seriedade, onde uma conduta antiética por parte do profissional, certamente ele vai fazer com que a sua marca seja abalada. Então, ele vai também acabar definindo o nicho ali de acordo com a sua conduta. Se você advoga de uma forma antiética, de uma forma contrária aí o que normalmente os bons costumes determinam, consequentemente, clientes que não têm a mesma visão que você não vão querer te contratar, não vão querer saber de você. Você vai acabar também caindo ali numa limitação de nicho nesse contexto, né? Você vai atrair o cliente de acordo com a conduta que você demonstra ter, não é verdade? E eu queria te fazer uma pergunta, Rudy, aproveitando até o momento, como que o advogado, qual que seria a melhor forma para ele identificar a escolha, saber, na verdade, escolher o profissional de publicidade que melhor possa lhe atender, auxiliar a construir sua marca, divulgar sua marca, porque a gente fica um pouco aí sem saber exatamente quem tem essa prioridade, né, em relação ao âmbito jurídico em si. Então, como que a gente pode identificar esse tipo de profissional que pode nos auxiliar de uma forma mais específica? Assim como tudo que a gente vem acompanhando nos últimos tempos, o mercado da comunicação passou por umas mudanças muito grandes, né? Então, o modelo tradicional de agência de propaganda, ele vem sofrendo alterações drásticas, assim, ao longo principalmente os últimos 5 anos. E, para quem for procurar, vai ver que surgiram novos formatos de trabalho, né? Então, você tem agências, você tem consultores especializados e, muitas vezes, dentro de um processo de comunicação, você tem fornecedores específicos mesmo. Então, por exemplo, eu tenho um fornecedor que só produz conteúdo, eu tenho um fornecedor que faz vídeo, eu tenho um fornecedor que faz gestão de redes sociais e assim por diante. Por que eu citei isso? Por que o mercado mudou e tem a ver com a sua pergunta? Os publicitários, a comunicação como um todo, está cada vez mais preocupada em negócios, né? Aquela visão de que basta ser criativo, ter um texto legalzinho, uma foto legal, já está acabando. Quem mantém isso ainda, não sei por quanto tempo vai conseguir se manter no mercado. Então, a gente encontra hoje algumas soluções, alguns fornecedores de comunicação especializados. Então, você tem a especialização de nicho,
e também do tipo de serviço. O que eu diria de uma maneira bem prática, né? Uma boa opção seriam consultores, tá? Porque o consultor, em primeiro momento, o consultor de marketing, de comunicação, ele vai estar preocupado em detectar o diagnóstico, definir os problemas e aí sim fazer um plano de ação. Se você, via de regra, procurar agências tradicionais, a maior preocupação deles vai ser na execução. E nem sempre o que ele vai executar e vai propor vai ter uma imersão tão grande no seu problema naquele momento, tá? Então, assim, consultores especializados é um bom começo, né? Você consegue, inclusive, otimizar a verba, porque você consegue investir no que realmente precisa, né? E, num segundo momento, caso você, mas eu vou pegar um consultor, de repente eu preciso alguém que vai executar mesmo esse serviço, né? Aí a gente pode definir algumas categorias de demanda. Um escritório que tenha pouca demanda de marketing, de comunicação, vale a pena ter um consultor que vai fazer esse plano de ação e a execução disso ficar dividido, talvez, entre os funcionários, a parte que é de conteúdo, e terceirizar o mínimo possível. Porque a gente sabe também que não para quem está começando, nem sempre é tão viável esse investimento. Então, assim, existem formas da própria equipe absorver isso, desde que sejam treinadas e orientadas por um consultor. Um segundo modelo, já para o escritório um pouco mais encorpado em equipe, que tem um poder de investimento um pouco maior, seria, de repente, formar um profissional lá dentro. Ele contrata o consultor, ele faz esse diagnóstico especializado, e aí ele treina alguém internamente para fazer essa gestão. Aí eu já estou falando em escritórios que vão realmente investir num conteúdo, vão investir no marketing de conteúdo, vão ter uma periodicidade mais frequente, tá? Uhum. Então a gente tem essas opções. Consultores especializados, a melhor pedida, né? Você evita gastos desnecessários e a partir desse trabalho você define os fornecedores. Perfeito, obrigado. Você falou de um ponto aí, Rudy, importante, né? Porque não adianta eu ter uma página, como eu falei, não adianta você, ao mesmo tempo, também contratar uma equipe, uma consultoria de marca, de gestão, enfim, se você não fizer o seu papel no dia a dia do escritório de executar. E outra coisa muito importante de posicionamento, principalmente no digital que nós estamos hoje. Se a gente parar para pensar hoje, agora com essa crise, então, nós temos uma avalanche de informações na internet. Então, é muito conteúdo, é muito conteúdo. Se a gente não filtrar o que a gente vai consumir, a gente acaba perdendo o foco. E para o advogado também há esse desafio, porque os mais jovens, né, eles estão já entraram nesse mercado assim que saíram da faculdade, estão apostando mais no digital. Só que marketing não é só digital, é um composto entre on e off. Mesmo que nós vamos continuar agora aumentar mais ainda a presença digital, só que o seu cliente sempre ele vai querer pelo menos ter um pouco de contato visual, presente. Eu sempre falo que o relacionamento, né, o marketing ele pode ser digital, só que o relacionamento ele também tem que ser pessoal. Da mesma forma que você faz o relacionamento online, isso é importantíssimo, ter os canais muito bem desenhados, as pessoas certas para responder esses clientes da maneira adequada, porque a sua equipe tem que estar preparada para responder o cliente numa rede social. A partir do momento que você entrou numa rede social, que você colocou o seu conteúdo, principalmente advogado, que envolve questões técnicas, eu não posso colocar qualquer pessoa para responder uma questão jurídica. Como fazer isso, Everton? Nessa avalanche, principalmente se o escritório tem muitos clientes, igual eu citei, pessoa física. Como fazer isso? Usar tecnologia, definir padrões, manual, como implementar isso na prática? Bom, Leonardo, muito embora, como a gente vem mencionando, né, a advocacia tem realmente tido uma enxurrada de novas ferramentas, de tecnologia que devem ser incorporadas também, mas o uso, por exemplo, da inteligência artificial ainda está muito inicial para tudo isso, para ter esse contato imediato, essa resposta imediata. O que a gente vem apostando é realmente em criar canais específicos para isso. Então, um e-mail direcionado para o público, para que ele possa ter esse contato diretamente com o cliente, automaticamente esse e-mail vai cair para a pessoa, vai chegar para a pessoa correta, habilitada ou ainda com aquela função específica, né, para dar essa resposta.
criar tempo de resposta. Então, chegou ali o seu e-mail, vamos supor, na sua caixa de entrada, em quanto tempo vai ter aquele retorno, né? É 24 horas? São 24 horas? É menos que isso? Criar, então, sistemas realmente de resposta de uma maneira mais imediata. Mas o que nós vemos é criar um contato direto, ferramenta direta, um número específico para isso. O WhatsApp está sendo utilizado de uma forma ampla também criando as contas jurídicas, né? Mas possibilitando então que a pessoa tenha, já que é uma ferramenta tão usual, tenha um contato mais instantâneo também, portanto, muito mais célere do que o e-mail. Então, criar canais exclusivos, mas claro, que não apenas a pessoa que vá dar o retorno ao cliente tenha essa capacidade técnica jurídica para poder prestar um bom atendimento, mas que esteja sempre atenta para não deixar a pessoa realmente esperando. Eu acho que a espera, o tempo de resposta, independente do tipo de advocacia que você está fazendo, se é uma advocacia de apoio a outros escritórios ou ainda diretamente ao cliente, o tempo de resposta realmente é um grande divisor de águas nesse sentido. Então, para quem está nos assistindo, vou pedir para o pessoal que esteja aí que está agora no Instagram, compartilhe essa live com mais pessoas aí, clica no aviãozinho ali embaixo e distribui esse conteúdo. Como eu falei, nós vamos continuar lá na página do Facebook, é só entrar no Stories que tem o link lá. E você falou de um ponto, tá aí a grande complexidade, né, de fazer marketing, como eu falei. Então, Rudy, como você falou, né, fazer um levantamento, fazer uma análise WOT, entender a minha situação atual, que momento que eu estou e se eu tenho capacidade de executar uma estratégia dessa, né? Porque eu tenho que analisar todos os pontos. Então não adianta construir só uma marca bonita, ter bom conteúdo, se eu não vou ter um retorno, né, imediato com um padrão de atendimento de resposta para o meu cliente. Porque é nítido, nós estamos vivendo numa era de pessoas mais aceleradas, mais ansiosas. E a internet, o meio digital, ela está fazendo com que nós se tornamos ainda mais acelerados. Eu acho que nessa pandemia é muito mais ainda, né? De ficar em casa, de ficar... tem hora que eu entro no Instagram, tem ao mesmo tempo, de forma instantânea, umas 10, 15 lives fácil. Teve um dia que eu fui fazer uma live e começou a cair a conexão por conta, não era da minha internet, era por conta da demanda. Muita gente falando. E aí entra numa outra situação, Rudy. Porque assim, agora, na minha visão, estudando e observando esse momento, eu vejo que o advogado, que já tem um certo posicionamento, ele vai ter que ser flexível no seu posicionamento. Ele vai ter que mudar alguns valores de entrega para o seu cliente, principalmente em novos modelos de gestão. Principalmente se o seu escritório está 100% no físico, você vai ter que enterrar um pouco do seu escritório. Eu estou falando, não é enterrar, não é fechar seu escritório, estou falando que é enterrar modelo de gestão tradicional da advocacia romântica e mudar para uma advocacia de resultado, pensando em estruturar o seu digital. Mas como nós falamos, o disso tem que ser feito passo a passo. Não existe mágica, nada acontece da noite para o dia. Então, se você quer entrar nesse mercado, se você quer se posicionar, faça o dever de casa, estruture isso de forma organizada, com pessoas capacitadas, com planejamento e mais uma vez, analisar se você está preparado, se a sua estratégia, se a sua estrutura hoje de pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, ela te permite você crescer, se desenvolver, ou você tem que recuar. Não, eu vou sobreviver. Até por conta de gasto, as pessoas hoje elas vão, né, elas estão fechando as torneiras. O cliente, ele vai te procurar para renegociar. Você vai ter que abrir um diálogo. E, mais uma vez, uma coisa que eu tenho falado muito também, Rudy, né? Aproveitar esse relacionamento de marca, essa interação, de se aproximar com o cliente, principalmente no digital. Que nesse momento de pandemia, Everton, e você deve estar percebendo isso também, os clientes, eles estão mais carentes de informação. E que eu tenho falado para os meus clientes advogados, que eles têm nesse momento, pegar na mão do cliente. Como que é? Como lidar com esse momento delicado? Leonardo, tem uma palavra-chave que a gente utiliza no nosso dia a dia, que é criar empatia com o seu cliente. Se colocar no lugar do cliente, né? Então, a partir do momento que você cria uma empatia,
você consegue, então, analisar a ansiedade, conforme você mencionou, até se relacionando a questões dos clientes pessoas físicas, né? Mas criar empatia, você consegue, então, entender o porquê que o cliente, às vezes, está te ligando de uma forma demasiado, ou ainda ele quer ter determinado resultado, ele quer saber como é que está tramitando o processo dele de uma forma mais corriqueira. Mas a partir do momento que você tenta vivenciar a experiência que o seu cliente está vivenciando e ainda se recorda que você está habituado a participar de audiência, você está habituado a lidar com todo esse trâmite jurídico e também em relação ao próprio judiciário, enquanto que seu cliente não. Para aquilo pode ser algo novo para ele, né? Então, ele tem que ter essa confiança pessoal realmente com o profissional. Vai além, portanto, hoje o nosso contato como advogado, vai além da questão técnica, mas sim realmente você se colocar no lugar do seu cliente e criar, então, essa pessoalidade, criar essa empatia, conforme eu disse, né? Isso é imprescindível, na verdade, hoje em dia. E, Rudi, como eu tinha citado os 6 P's, nesse novo posicionamento, porque vai mudar. As pessoas não vão ser mais as mesmas, os negócios, a advocacia, os advogados, todos nós já não somos mais os mesmos com esse momento que a gente está vivendo. E aí, o escritório, como na sua estratégia de posicionamento de marketing, ele vai ter que mexer em alguns P's. Nesses 6 P's que eu citei: produto, preço, promoção, praça, pessoas e processos, na sua visão, com a sua experiência, para mexer num posicionamento ali também, para não afetar a sua entrega, em que situações e que pontos que ele vai ter que mexer para mudar o seu negócio, quem não está no digital, e mesmo quem esteja, vai ter que ter uma nova leitura, né? Na sua visão, o que vai ter que mudar? Bom, é interessante assim, falar que, igual eu comentei no início da live, o posicionamento ele é dinâmico, tá? Ele não precisa ser eterno, ele varia conforme situações do mercado. Por que ele vai mudar? Porque, na verdade, o posicionamento é como a sua empresa resolve um problema do seu cliente. E os hábitos dos clientes mudam, as necessidades mudam, as dores mudam. Então, assim, para quem é muito apegado ao posicionamento, pode mudar, pode esquecer esse apego, né? Direciona pro cliente, pro mercado, para você saber o que você precisa mudar. Outro ponto que é muito válido falar nesse momento, que em todas as pesquisas que a gente acompanha para poder elaborar estratégias para os clientes, um dos pontos que mais aparecem é a humanização, né? Acho que a humanidade estava tão desconectada pessoalmente, fisicamente, né? E mesmo que nós estejamos longe hoje por causa do isolamento, a necessidade da conexão humana é cada vez maior. Então isso reforça o que o Everton falou sobre a empatia, né? Inclusive, uma das técnicas utilizadas para o mapeamento de gestão de marcas é um mapa de empatia, onde a gente define exatamente o perfil de cada cliente, de cada público. E para responder o que você perguntou, Léo, na verdade, eu volto de novo à nossa premissa lá da agência. As pessoas confiam em pessoas. Então, qualquer alteração que você for pensar em fazer vai te levar em consideração o seu público. De novo, o que mudou de hábito dele? Né? Ele tem mais dúvidas hoje? Ou ele, de repente, ele tem medo? Ou talvez ele esteja inseguro? Então, assim, como você resolve isso? E aí, em cima dessa definição de como você vai resolver, você vai saber o que mexer. Talvez você vai ter que mexer na praça, talvez as pessoas precisem visitar mais o escritório, vai ter que fazer um ajuste. Ou, de repente, o seu cliente ele tem uma necessidade de ser comunicado com mais frequência nesse momento, por causa da dúvida. Então, talvez você mexeria na parte de processos de pessoas, colocaria alguém do escritório para poder dar esse feedback para o cliente, para manter ele mais tranquilizado nesse momento, né? Ou talvez você trabalhe com alguma área específica, direito de família. Eu vi ontem uma amiga advogada comentando que sobre o auxílio de emergencial, se pode ser piorado ou não por causa da pensão, se o pai não pagou. Pô, de repente, esse cliente seu, que é uma pessoa física, que depende daquele trocadinho, precisa de muita segurança nesse momento. Como que você resolve isso? Vai ser ligação, de repente você vai mexer de novo em pessoa e processo, ou você vai acolher ele no seu escritório para fidelizar ele. Enfim, sempre a modelagem da gestão, do modelo, vai girar em torno do que o seu cliente tem de problema e como você vai resolver, né? Lógico, só para finalizar essa parte,
não tenta fazer algo que você não vai dar conta. Tenha a análise SWOT bem clara para você, porque prometer e não entregar é muito pior do que você não prometer, tá? Então, assim, você tem que conquistar a credibilidade entregando a sua promessa. Criar metas plausíveis, né? A gente sempre costuma dizer que o advogado, a partir do momento que ele opta, então, em estruturar o seu escritório, ele tem que lembrar que ele passa a ser não apenas advogado, mas ele passa a ser um empresário. Né? Então, ele tem que cuidar do seu serviço, tem que cuidar do seu produto, daquilo que ele oferece aos seus clientes. Como empresário, tenta o tempo todo se manter ativo, né? Deixar a sua empresa realmente cada vez mais atuante e agindo de forma inovadora, não é verdade? Everton, você falou de metas, objetivos, isso entra no planejamento estratégico. O advogado que faz gestão do seu escritório, como vocês fazem, né, a gente vivenciou isso lá há 4 anos e a gente era muito chato com isso, a gente levava ao pé da letra e só por conta disso que a gente conseguiu crescer, que a gente conseguiu investir com recursos próprios, sem precisar de banco, enfim. Aquele planejamento que ele fez em 2019, ele pode rasgar, né? Esse planejamento agora ele vai ter que reposicionar. Diante de toda essa situação pandêmica e de força maior que estamos vivenciando, realmente vai ter que ser revisto. Na verdade, agora já deveria ter sido revisto, né? Porque todo esse tempo que a economia nossa se encontra basicamente estagnada, onde todos os setores estão sofrendo esses impactos, certamente você precisa colocar novas metas, diminuir talvez até mesmo aquela ambição que você tinha ali de crescimento, exatamente para não criar uma insatisfação, né? Você não criar metas tão gigantescas ao ponto de que você não irá conseguir alcançá-las e se sentir, então, desmotivado. Certamente deverão ser revistas. Como o posicionamento é flexível, o seu planejamento também tem que ser flexível. O pessoal aqui do Instagram... aqui a gente conseguiu encerrar em 1 hora, mas nós vamos continuar lá no Facebook. Everton, quando a gente fala de planejamento, enfim, dessa flexibilidade, eu vou no outro ponto que eu também... isso já vem, como eu falei, a advocacia já vem numa ruptura. Eu já enxergo que a advocacia ela vai se transformar mais para o digital. Você, na sua visão, você acha que um escritório hoje ele pode enterrar, como eu falei, o seu físico, se tornar digital? Você acha que o cliente, como ele está mais conectado, ele vai aceitar ser atendido igual numa live dessa, fazer um Skype, uma chamada pelo WhatsApp? Se você transmitir esses valores de uma marca com clareza, e o seu escritório... mas isso, claro, isso tem que ser feito, né, de forma pensada, planejada, com os passos, comunicar ao cliente, estruturar a sua equipe, preparar, como a gente falou, né? Você acha que o cliente ele aceita uma advocacia totalmente digital, como se tivesse você na sua casa, trabalhando no home office, a sua equipe remota, você fazendo todo o acompanhamento via aplicativos digitais, que hoje a gente tem Google Drive, a gente tem Trello, tem aplicativos, ferramentas para CRM, tem automatização de WhatsApp, mas claro, o cliente, olha só, mais uma vez, para quem quer estruturar uma estratégia digital, tomem cuidado com automatização e atendimento, tá? Isso é uma preocupação, principalmente na advocacia, aquele cliente ele quer cara a cara. Então, se você puder fazer vídeo, responder o cliente por vídeo, se você tem uma demanda pequena ainda, faça. Você acha, Everton, que o cliente vai aceitar o escritório se tornar totalmente digital? Leonardo, assim, tudo depende realmente do nicho de cliente que você atende, né? Nós lá na de Benedetto Shore, nós prezamos por uma advocacia mais artesanal. A gente fala que nós não estamos no nicho, nós nos posicionamos dessa maneira de não trabalhar com uma advocacia de massa, com aquela peça pronta. A gente realmente estrutura a peça caso a caso e trabalha com uma advocacia mais artesanal mesmo. Claro que isso acaba demandando tempo, mas também implica numa melhor entrega e numa melhor qualidade do serviço aos nossos olhos, né? Em relação a essa sua pergunta, então, nós temos dentro do próprio escritório inúmeros clientes. A gente tem uma atuação em todo o Brasil e temos inúmeros clientes em alguns estados, até mesmo uma questão de redução de custos, onde eles não apenas aceitam, como eles fazem questão do atendimento digital. Eles fazem questão pela videoconferência, eles fazem questão do atendimento pelo qualquer outro recurso de vídeo, né? Utilizando aí o WhatsApp, etc. O que eles querem efetivamente é saber como o seu caso, como a sua empresa está sendo sanada. O que a gente mais observa é
quando vem a dúvida do cliente, de uma forma preventiva, eles fazem questão de ter uma atuação preventiva, que essa dúvida seja respondida da forma mais clara, objetiva e também completa possível. Seja em um contato direto com você, pessoal, físico com você, ou ainda por ferramentas digitais. Existem aquelas situações, a exemplo aí, questões de família, igual o Rudy falou, que às vezes, exatamente pela criação da empatia, o contato digital, querendo ou não, de certa maneira, em algumas situações, se torna um pouco mais frio. Ainda que traga o mesmo resultado, mas como eu disse, o advogado ele não pode ser apenas advogado, né? Então a criação da empatia, esse momento, é importante. Então às vezes você estar ali presencialmente com a pessoa, você vai acabar, até por uma linguagem corporal, por uma neurolinguística mesmo, você acaba passando uma segurança maior, né, para aquele cliente. Então acho que essa aceitação do meio digital vai efetivamente ser algo futuro, na verdade, para vários hoje já é presencial, mas realmente será utilizado em situações e nichos por nichos, tá? Mas é uma tendência, sem dúvida, e como eu disse, implica em redução de custo para ambos os lados, tanto para o escritório quanto para o cliente, e isso realmente traz grande diferença. Pensando em aproximação com o cliente, relacionamento, porque quando a gente está no digital, você faz todo esse trabalho, entrega, responde, tem prazo de resposta, só que aí, por outro lado, você tem aquele momento que você quer trazer o cliente para o seu escritório, dependendo do perfil de cliente que você atua. Né? Você quer chamar ele numa sexta-feira para tomar um whisky com você, tomar um vinho, quer fazer um churrasco, você não pode acabar com isso. Não. Acho que você tem que manter isso, talvez colocar a sua equipe num home office, deixar pessoas mais estratégicas para fazer um atendimento mais estratégico, porque aquele cliente que exige esse atendimento pessoal, ele vai querer, né, Rudy? Ele busca essa aproximação, né? E por isso que eu falei, Rudy, como transmitir isso de uma forma, comunicar isso para o cliente, igual o Everton falou, não se sentir receoso. Bom, peraí, ele tinha um escritório físico, aí do nada não faz uma comunicação bem feita, para evitar esse ruído de comunicação. Porque posicionamento é isso, né? A própria comunicação falha, a forma de se comunicar estraga a comunicação. Sim, sim. Bom, se a gente trouxer um exemplo que era muito comum uns anos atrás, vamos pegar o e-commerce como exemplo, né? Então, assim, quando o e-commerce começou a explodir no Brasil, boa parte da dúvida das pessoas era, pô, esse site aqui é confiável ou não é, né? Porque você não via sede, você não via pessoa, você não conversava com ninguém, né? E aí, isso foi migrando a própria cultura das pessoas, então passa pelas pessoas também irem adquirindo esse hábito. Acredito que, por causa desse período de pandemia, as pessoas vão adquirir esse hábito mais rápido de entender que dá para trabalhar à distância, entender que o serviço continua sendo entregue, tá? Esse é um ponto. Mas o fundamental é a comunicação. Então, por exemplo, existem alguns recursos. Você pode ter um site com um chatzinho para atendimento, que a pessoa vai clicar e vai ser atendida na hora. Dentro do seu site, você pode ter, por exemplo, uma central de principais dúvidas sobre o nicho que você é especializado. Isso são pontos que você vai conquistando a confiança. A pessoa vai vendo que você não está ali para brincar, você não está ali para ser aventureiro, né? Links direto para o WhatsApp, canais específicos de WhatsApp para atendimento, contato telefônico, aí tudo vai depender da demanda de atendimento que você tem e a forma de vender isso. E outro ponto, você pode manter de uma maneira com custo mais baixo, de repente um local que você pode fazer alguns vídeos lá para demonstrar que você tem um local físico. Ele não precisa ser luxuoso, ele não precisa ser gigantesco, mas dentro do seu plano de conteúdo de marketing, você pode gerar conteúdo lá, as pessoas verem, ter esse contato, né? E outra forma também é mostrar a equipe, né? Você dá vida para a marca, né? Os meios digitais, as mídias sociais, basicamente eles conectam pessoas a pessoas. Então, assim, é muito mais fácil o seu cliente se conectar com você e sua equipe do que com a marca do seu escritório. Como que você faz isso? Dá vida para a sua rede. O pessoal da equipe que tiver disponibilidade de fazer um vídeo explicando um assunto, eventos internos, treinamentos que você faz, você comunicar isso. Então, assim, as pessoas vão perceber que, apesar de ser à distância, existe vida ali, existe alguém para dar o suporte e tem a disponibilidade de tempo quando você precisa. Né? A questão da gente estar no momento digital, muita informação,
O cliente, ele, cada vez mais, ele quer praticidade, ele quer conteúdo objetivo. E Everton, você é advogado. Como comunicar isso para o seu cliente de forma prática, falando a linguagem dele? E aí eu vejo que muitos escritórios erram porque falam uma linguagem para outros advogados, não falam para o cliente, fazem marketing para outros advogados. Pode perceber, né, Rudy? Não sei se você já atendeu algum escritório de advocacia, mas se você olhar os sites hoje, está falando do direito, não estou falando do problema do cliente. Como lidar com isso, Everton? Porque você sabe que principalmente o empresário, né? Você vai conversar com o empresário hoje, ele não quer saber do direito. Ele quer saber de fazer business, negócios. Sim. Ele quer que você diminua o seu risco, o impacto que ele vai ter financeiro, enfim, são vários riscos, várias ansiedades, inseguranças. Como lidar com isso nesse mar de informação e furar essa barreira, chuva Porque assim, esse cliente também tá, por mais que você já fidelizou ele, mas ele está recebendo informações de potenciais concorrentes. O tempo todo. E você também tem que olhar para a sua concorrência. Como lidar com essa linguagem prática, objetiva e entregar a sua solução ao mesmo tempo. Leonardo, não é nada simples, na verdade, né? Especialmente porque tem alguns campos de atuação, como é o direito tributário, o direito administrativo, que até a linguagem mais simples ainda é muito técnica, né? Então, por mais que você tente realmente esclarecer um pouco mais para o cliente, usando uma terminologia mais simplista, você acaba realmente, às vezes, sem querer, sem perceber até mesmo, você acaba utilizando umas terminologias técnicas, mas porque aquele conteúdo exige, né? Mas a ideia central é você tentar organizar essa informação. Se for em uma reunião, tentar fazer ali um esboço daquele tema que você vai tratar na reunião e realmente apresentar para uma pessoa menos técnica. Fala, olha, sabe aquela interpretação que você faz de uma leitura, de um livro, etc., o que eu quis dizer nisso aqui? Está claro, passar por uma revisão. Se for de uma maneira escrita, por exemplo, como a emissão de um relatório para o cliente, faça isso de uma forma bem dividida. Então, colocando ali quais são os objetivos centrais de cada informação. Então, vamos supor, cria ali colunas, partes do processo, status atual, andamento, de uma forma muito direta, de uma forma muito objetiva. A gente, por exemplo, advoga também para cooperativas, e as cooperativas que passam por revisões, por análises tributárias e tudo mais, né, por auditorias, normalmente até criam esse modelo já e encaminham para o advogado exatamente para evitar essa delonga na terminologia, essa utilização de terminologias mais complexas, né? Então você já pode adotar isso dentro do próprio sistema que você tem gerencial de processo, até no momento que você escolhe esse gerenciador de processo, você deve observar isso. Ele comporta algum tipo de edição nesse sentido? Você pode fazer um lançamento direto? Tem uma margem maior? Porque comportando ali uma margem maior para você escrever, você está de uma forma tendenciosa a escrever um pouco mais e acabar realmente colocando terminologia técnica. Então, sendo o mais objetivo possível em relação àquela informação que está sendo requerida, criar sistemas, processos nessa forma, isso vai fazer com que você seja o mais direto, mais claro para os seus clientes. Mas, como eu disse, infelizmente, tem algumas situações que a informação mais objetiva já tentada ainda acaba sendo técnica, e aí não há outra forma senão parar realmente e falar, olha, isso aqui eu vou te explicar um pouquinho melhor e se dedicar um pouco mais a esse tempo de explicação. Rudy, da mesma forma que nós temos que ter linguagem prática, objetiva, nesse mar de informação, eu também preciso ter design, layout limpo. Como você, estratégia de marca, analisa isso? Porque hoje as pessoas estão conectadas num celular. Meu site tem que ser responsivo, minha rede social. Como lidar com isso quando a pessoa ainda não pode, principalmente o jovem advogado que está aí nos assistindo, não pode contratar uma empresa especializada que faça esse trabalho? Bom, existem alguns recursos, né, tanto gratuitos quanto pagos, e é muito importante você saber o destino final daquele relatório, por exemplo. Vamos tratar um relatório como exemplo. Então, assim, esse relatório, ele vai precisar ser impresso ou ele pode ser lido no celular, né? A partir do momento que você tem algumas informações relacionadas ao objetivo dele, facilita. Então, lá na agência, a gente faz muitas publicações para clientes que eles não são em formato de impressão. Ele é feito para o celular mesmo, né? Então, muda um pouquinho o formato. Aí você pode pensar também o seguinte, o site, né, dependendo do nicho que você atua, a tendência é que boa parte da leitura dele seja em celular.
Então, assim, ele tem que ser um site adaptado para isso, né? O público, na verdade, ele quer praticidade, igual você falou. Outro ponto importante, identificar dentro daquela comunicação que você está enviando, qual que é o ponto-chave daquilo lá. Porque, assim, em geral, o cliente vai ler o título e vai saber se aquilo lá vai resolver a vida dele ou não. Se o título já não entregar o porquê dele continuar lendo, a tendência dele abandonar aquilo lá é muito grande. E isso vale para a comunicação como um todo, né? Para quem você está prospectando, numa apresentação do escritório, né, nas redes sociais e assim por diante. Então, assim, partindo para ferramentas, existem alguns aplicativos que facilitam essa formatação. Então, a gente tem um aplicativo que chama Canva, tá? Você instala no celular e a partir dele você tem vários modelos como templates já para edição, modelos de relatório, de postagens, de stories para redes sociais e assim por diante. E você tem um outro aplicativo muito prático que chama Spark, né? Depois a gente pode até disponibilizar nas redes da Lau Talks e do Léo um guia, eu me disponho a fazer isso, um guia de ferramentas práticas para o dia a dia, de como usar o posicionamento no dia a dia, de uma maneira que você não perca tanto tempo com isso e ele seja mais eficiente, tá? E ainda sobre isso, já que a gente está falando de aspectos práticos, eu gostaria de deixar aqui para vocês, quem quiser anotar, quem quiser pensar sobre posicionamento, 4 perguntas. São 4 perguntas que, a partir delas, você já consegue ter uma base muito boa sobre como se posicionar. Primeira pergunta é o que o mercado precisa, né? Então, você vai ter um apanhado geral do que a gente falou aqui e você vai entender melhor como analisar isso, né? O que o mercado precisa. E aí você parte desse pressuposto. A segunda pergunta é quem que é o nosso público. Anota aí a segunda pergunta para imaginar o que cada um desses públicos precisa e comparar com o mercado. A terceira são quais os problemas o público tem, tá? Então você tem uma situação de mercado, você tem seu público e os problemas dele. E por último, por que a minha marca é a melhor alternativa para esse mercado? Então, assim, fechando essa parte prática, responde essas quatro questõezinhas e você já vai ter uma clareza de para onde é o próximo passo da marca. Rudy, aproveitando o ensejo, vou fazer uma pergunta em relação ao cartão digital, né? O cartão digital que a gente utiliza ali, coloca para facilitar até a propagação da sua marca, tem ali todos os links de redes sociais, etc. Ele é uma boa ferramenta, hoje pensando em promoção, e ele chega a substituir um cartão de visita físico, não? Bom, eu vejo duas grandes considerações disso. Com certeza, a tendência é que ele substitua o cartão físico, né? Muito embora alguns clientes mais tradicionais, numa visita, ele ainda gosta de pegar algo físico, ficar com algo físico seu ali, né? De repente ele vai lembrar da empresa de um jeito mais eficiente. Só que a gente não tem que se basear apenas na tecnologia do cartão digital. Eu sou um pouco cético em relação a colocar vários links. Eu acho que quanto mais simples para o cliente, melhor, né? Então, assim, eu prefiro um cartão digital que ele tenha um canal principal. Ele clicou ali, em vez de ter link do YouTube, link do Instagram, link não sei de onde, link do site, por exemplo, link do meu WhatsApp. Facilita a vida do cliente. Porque se ele fez um clique, abriu, aí tem várias opções, ele vai ter que descobrir qual opção é melhor. Então, eu acredito que é uma boa opção, ele é prático, ele é fácil de disseminar isso, mas muito cuidado com o que você vai colocar, né? Ele não é o momento da venda, não é ele que vai fechar a venda. Certo. Então, o cliente está aí para descobrir a sua marca. Então, não força muito a barra para não parecer que você já está... desesperado. Exatamente. Ok. Bom, para a gente entrar no último bloco aqui, nós falamos de vários cases aí, modelo de advocacia, falamos da pessoa física, do cliente pessoa física, falamos de pessoa jurídica. E aí, Everton, é importante também, e está sendo discutido no Conselho Federal da OAB, a questão da regulamentação da publicidade na advocacia. E o novo advogado, ele tem um receio que se abrir, claro, dentro dos seus limites, ele vai perder espaço para o grande escritório. Você acredita que isso vai impactar de um advogado que está começando, acabou de abrir seu escritório, a marca não é nem reconhecida, de um escritório que já tem uma tradição, sei lá, 30, 50 anos.
Você acha que esse escritório grande, ele vai concorrer, se posicionar no mesmo ambiente, no mesmo oceano que o novo advogado está querendo se posicionar? Leonardo, eu acho assim, que vai ter uma concorrência aí totalmente desregulada, no sentido de, ou melhor, desregulada não, em níveis distintos, pelo grande escritório, que ele com certeza vai ter um poder financeiro para investir no marketing de uma forma, né, bem maior do que aquele que está iniciando. Mas eu não acho que o grande escritório ele vai tomar o lugar, digamos assim, ou aquele âmbito em que o novo advogado vai começar realmente a inserir. Eu acho que eles estariam em patamares bem distintos, né? E ao meu ver, há realmente espaço para todos. Então, porque o conflito social, isso vai sempre existir, infelizmente, né? A lei é criada ali para tentar inibir conflitos, mas a gente sabe que sempre existirão. E existirão aqueles que vão procurar, até pelas questões iniciais que a gente havia respondido, vão procurar aqueles escritórios mais tradicionais, com situações talvez mais complexas, mas pensando não apenas na questão da estrutura, mas pensando na experiência realmente que tem. Então, eu acho que são situações distintas, são nichos diferentes. Eu não acho que vai trazer uma concorrência, uma tomada de espaço, mas que certamente o grande escritório também vai ter definido ali o seu posicionamento e vai direcionar o seu investimento em publicidade para um certo ramo. Aquele ramo de atividade, dificilmente o novo advogado, aquele que está realmente começando no início mesmo, né, sem uma indicação, sem uma força por trás de tudo isso, ele não vai conseguir chegar naquele cliente num primeiro momento. Ele vai ter que realmente desenvolver toda a sua caminhada, demonstrar sua experiência, se consolidar o seu nome, e nesse momento ele vai sim poder então equiparar ao grande escritório, até mesmo em relação à publicidade. Mas isso tem um bom trecho aí de caminhada. Até porque o grande escritório está preocupado com grandes clientes, grandes causas. Sim. O pequeno advogado, além de não ter conhecimento prático, ele não tem nem um posicionamento, uma marca reconhecida. Por outro lado, não tem nem estrutura, capacidade para atender a demanda do cliente desse. Você também é professor universitário. Como que você está enxergando isso com os novos advogados que estão na faculdade, no meio da faculdade, ou já estão terminando? Qual que está sendo a visão deles? Como que você enxerga? O novo advogado está preocupado em pensar já ir se posicionando, abrir uma rede social, gerar um conteúdo, seguir já para um segmento, um perfil de cliente já específico, segmentar, se especializar numa área. Como que esse advogado está se comportando? Ou ele está na zona de conforto, preocupado apenas em fazer um estágio e não aproveita, muitas vezes, no estágio, né? Você sabe, tem um escritório, você coloca lá, às vezes, um estagiário, ele não aproveita para extrair não só a parte técnica do advogado, mas enxergar esse advogado como empreendedor. Como que ele atende o cliente? Como que ele vende para o cliente? Como que você está percebendo isso no meio acadêmico? Tem que lembrar, o estagiário tem que lembrar sempre que a função principal do estágio é o aprendizado, né? Então, vejo muita gente ali procurando a melhor remuneração, tudo, não que a remuneração não seja importante, mas eu acho que o estágio ele deve ser aproveitado no momento para aprendizado, deixar realmente que a sua remuneração advenha desse aprendizado que você teve no momento que você entrar como profissional. E o que eu percebo isso em um campo de acadêmico é que sim, tem uma preocupação para aqueles que desejam ali advogar, já começar a imaginar sobre o que efetivamente, qual o nicho de atuação eles tentam sim definir, embora existam aí inúmeras dúvidas. Por exemplo, poxa, o que é melhor? Já me associar ao escritório? Será que é melhor eu ser parceiro do escritório? Ou será que é melhor já iniciar minha marca, já começar realmente o trabalho do zero, né? Então essas dúvidas são frequentes. E o que a gente tem tentado orientar e o que eu tenho passado para os meus alunos é a necessidade precípua de ter uma boa leitura, desenvolver o hábito da leitura, do estudo o tempo todo, porque isso no ramo do direito isso nunca vai acabar. E segundo, trabalhar às vezes com uma iniciação científica, uma produção de artigo. Por quê? Comece a escrever sobre inúmeras áreas, né? Porque isso vai fazer com que você tenha contato com áreas distintas e vai te criar, então, ali essa vontade, ou melhor, afinidade em relação a determinada área. Isso vai ser para você um momento de você se identificar melhor com aquela matéria e te auxiliar realmente a definir melhor seu nicho de atuação.
Em relação a se associar ou não, vai depender muito também do nicho de atuação. A exemplo das grandes firmas americanas, né, dos grandes escritórios de advocacia, nos Estados Unidos é muito raro uma pessoa, um acadêmico que sai da faculdade querendo iniciar a própria marca. Até porque estamos falando, na sua grande maioria, de escritórios de firmas de advocacia centenárias, né? Assim como a gente tem na região sudeste no país também. Mas nos Estados Unidos, a pessoa sai pensando realmente em se associar, em ser associado de um bom escritório, porque ele vai estar pulando etapas. Aquele período ali de criação, consolidação da marca, já vai ter sido alcançado por outro escritório, né? E o Brasil, ao meu ver, ele está tendo uma tendência para isso. Então, do acadêmico, ele buscar já pessoas que já têm a sua marca, que já estão posicionadas e que têm um espaço a lhe oferecer, né? Não estou falando apenas do advogado empregado, mas do advogado parceiro também, onde ele chega para contribuir realmente com o escritório, para crescer junto com o escritório, mas já tendo ultrapassado aquele caminho de pedras, né, que o escritório já passou no momento da sua consolidação e criação. Bom, vamos analisar ali no Facebook, se alguém puder só subir para a gente ver se tem dúvidas do pessoal que esteve conosco aí nessa live, para a gente responder as dúvidas e a gente já entrar aqui para a parte final. Muito pertinente esse comentário, devia haver agenda semanal, quinzenal, mensal, por parte do escritório, pelo menos por e-mail, do andamento da nossa causa. Ótimo. Neiva, é uma preocupação dos advogados, como eu falei, o advogado tem que ter um procedimento interno para desenvolver isso, não é, vamos dizer assim, tão difícil, não é impossível, é apenas definir como que você vai transmitir isso no seu dia a dia. Everton, você que está na advocacia, no dia a dia ali com o cliente, como que você tem lidado com isso para responder? Como que é a dinâmica dentro do escritório? Vocês respondem, tem um prazo para responder, igual você falou, de 48 horas? Andamento de processo, cai no sistema, você manda para o cliente? Como que é feito essa dinâmica de atendimento, de resposta para o cliente? Bom, Leonardo, essa sugestão aí até da Neiva de criar uma agenda semanal, quinzenal para resposta, é difícil. Talvez para o novo advogado que trabalha com poucas causas, é muito mais viável. Depois que você começa a ter milhares de causas sobre o seu cuidado, fica realmente muito difícil, para não dizer impossível, você ter um acompanhamento semanal e quinzenal. Até porque o andamento desses processos não depende exclusivamente do advogado. Então, a gente tem ali, né, a dependência do próprio Poder Judiciário, que também por consequências, acaba tendo suas dificuldades, né, de tramitação e ter inovação em processo de forma semanal, quinzenal, mensal, às vezes até semestral, infelizmente. Então, é aquela situação onde, às vezes, o direito não nos traz a celeridade que nós gostaríamos que tivesse, e o advogado fica preso em relação a isso também. Então, imagina que eu ficar te mandando um e-mail semanal falando, Leonardo, não teve andamento nenhum. Na próxima semana, Leonardo, sem novidade. Você mesmo já não vai querer ter aquela informação mais. Então, de que forma que a gente preza por isso? Em ter um bom acompanhamento, um sistema de gerenciamento de processo. A partir do momento que tem a movimentação processual, você vai lá e faz aquela informação ao cliente, mas não estou falando de impulsionamento. Uma coisa é acompanhar, aguardar ter movimentação, outra coisa é impulsionar. É dever do advogado fazer uma revisão, e isso a gente tem no escritório, fazer uma análise semanal, quinzenal, criar uma rotina de impulsionamento processual, de estar visitando os cartórios, de ir até as varas, falar, olha, esse processo aqui está parado, né? Vamos tentar movimentar. O impulsionamento é mais importante, ao meu ver, do que manter essa comunicação sem o resultado de uma forma periódica. A comunicação deve ser feita a partir do momento que o processo sofreu efetiva movimentação, teve algum andamento, né? Porque senão o cliente vai falar, poxa, mas nunca tem nada de novidade, e não é o advogado no escritório que está sujeito a isso, né? Então, a ideia central seria realmente ter bons sistemas de gerenciamento processual para que possa, então, criar essa comunicação junto ao cliente. Você falou de um ponto importante, eu sempre falo para os meus clientes em consultoria, que o advogado ele tem que ser ativo, ele tem que ser proativo e não reativo. É não esperar o cliente provocar ele. O advogado ele tem que estar à frente do cliente, ele tem que entender uma demanda, se tem uma oportunidade em relação a que pode beneficiar ele, uma ameaça externa, o advogado tem que estar preparado. Então, mais uma dica,
é o advogado ser multidisciplinar. Hoje o advogado tem que entender de negócio, economia, psicologia, entender a cabeça do cliente, porque vocês sabem que o advogado, o Ruth também sabe, né, Ruth? Está numa área que você lida com pessoas, comunicação. Você tem a matéria da grade acadêmica, psicologia jurídica. Você tem que ser padre, você tem que ser pai, mãe, psicólogo. Sem dúvida. Né? Muitas vezes o cliente, aí entra nessa questão desse dinamismo do cliente consultar, que o cliente muitas vezes ele vai te demandar, ele não quer nem saber do processo, mas ele vai e quando tem um relacionamento mais próximo, ele vai pedir a sua opinião em questões pessoais da vida dele. E a Neiva também pontuou uma coisa um ponto ali que entra justamente nessa questão que você falou, de você ter uma equipe preparada justamente para dar essas respostas, né, pontuais de questões quando o processo não anda. Então, se eu tenho um sistema atualizado, abastecido com informações dos andamentos do processo, a própria secretária ela pode ser treinada para informar esse cliente. E falando em questão do advogado ser ativo, olha só, e aí fazer isso, né, comprovar para o cliente, informar ele, porque não adianta você impulsionar o processo e o cliente não ficar sabendo disso. Né, de você, a gente está aqui, a gente visitou, está aqui, conversei com o juiz, tá, justamente para impulsionar. Teve resultado, não porque teve? muitas vezes você fica esperando pela justiça, uma coisa que você pode resolver talvez num acordo, procurar uma empresa, a outra parte, né, você acaba antecipando e resolvendo esse conflito. O Felipe também perguntou sobre a questão, né, da importância de se especializar em uma determinada área e fixar a marca. Eu vejo que posicionamento, principalmente para quem está começando, tá, novo advogado. E lembre-se, tá, na advocacia, como qualquer outra profissão, não existe mágica, não existe trabalho de comunicação e marketing de curto prazo, não é, Rudy? Consistência, é isso aí. Então, se você vai abrir uma estratégia de comunicação, vai criar a sua rede social, vai começar a publicar vídeo, posts, artigos, seja consistente, entrega conteúdo de qualidade, seja relevante e seja único para únicos. Entenda isso. Se posicionar de uma forma estratégica, especializada, se você quer entrar numa área, seja único para únicos. E tenha em mente que esse trabalho, esse resultado, ele vai ser colhido no médio, longo prazo. Tá? Eu falo longo prazo de 2 anos, 1 ano, vamos dizer assim, no mínimo aí 1 ano por baixo, tá? Para começar a ter um resultado se você for consistente. E como eu falei, não adianta fazer todo um trabalho, comunicar, ser consistente, se no momento, naquele ponto de contato, você não entrega o que você prometeu. Não é, Everton? Com certeza. É importante você ter, Leonardo, seus advogados especialistas. O advogado que compõe seu escritório, se você tem uma equipe que você pode dividir essas especialidades, é que você tenha cada um realmente no ramo, atuante no seu ramo de especialização, no seu ramo ali de conhecimento próprio, né? Então, não ser um clínico geral. Essa é a verdade, né? Então, para encerrar, Rudy, eu queria que você, com a sua experiência de brand, de marca, de estratégia de marketing, de posicionamento, um insight, uma palavra, uma frase, uma dica, né, para quem está nos assistindo, seja um novo advogado, seja aquele advogado que já tem um escritório, aquele advogado que quer se especializar mais, que quer posicionar de fato a sua marca nesse momento que nós estamos vivendo, nesse momento de crise. Bom, vou falar mais uma vez a frase que a gente usa como premissa lá na agência, que é: pessoas confiam em pessoas. Se você partir do princípio que os benefícios, as diferenciais do seu escritório estão a serviço de alguém, você já conquistou metade do caminho para poder ter uma marca forte, uma marca útil, uma marca que gera valor e que gera resultados para a sua empresa. Pensa no cliente e como você resolve os problemas dele, você vai conseguir, com certeza, surpreender e ganhar mercado com isso. Ótimo. Everton, queria também o seu insight, a sua frase aí, a sua reflexão, da mesma forma para esses advogados que estão nos assistindo, para sobreviver, para se posicionar e para ter sustentabilidade nesse momento. Leonardo, eu vou fazer isso em 2 momentos. Um para o acadêmico, eu diria o seguinte: cuidado com a sua conduta. Cuide da sua conduta, se posicione como um profissional ainda enquanto na academia, ainda enquanto na faculdade. Porque a faculdade passa muito rápido, né? E aquela imagem que você criou durante a faculdade, ela vai certamente ali te acompanhar ao longo da sua vida profissional.
Então, cuide da sua imagem, da sua conduta, ainda enquanto acadêmico, se veja como profissional, né? E para aquele que já está inserido no mercado de trabalho, se especialize cada vez mais. Leia e não deixe de especializar. Não deixe de fazer. Cursos são importantes, sim, mas de fazer algo com qualidade, né? Ter a sua especialidade e demonstrar aquele conhecimento específico que você teve, que pode realmente trazer um bom resultado para o seu cliente. Bom, eu vou deixar minha mensagem final também para fechar. Perfeito, Felipe. Nesse momento, resiliência, né? Jogo de cintura, flexibilidade com o seu cliente. Eu quero deixar minha mensagem final aqui, mas para, vamos dizer assim, eu acredito para quem está começando e também para quem está no mercado, principalmente no digital. Eu vejo muitos advogados seguindo manada. Não siga a manada, seja único. Eu canso de ver páginas publicando notícias, informações de terceiros. Tenha criatividade, né, e defina que a sua marca seja única, posicionada em cima do seu conteúdo. Não siga o que os outros estão fazendo. Não é porque o outro fez e está dando certo que a sua marca, o seu negócio vai dar certo. Produza conteúdo de qualidade, esteja ao lado do seu cliente nesse momento, pegue na mão dele e entenda que o seu cliente ele tem muita informação útil e estratégica para você aplicar no seu conteúdo. Esteja ao lado dele e faça com que ele colabore e coopere na criação da sua solução. Provoque o seu cliente. Essa que é a questão X. Provoque o seu cliente e esteja sempre atento nas transformações que está acontecendo lá fora para você se antecipar e chegar na frente. Seja ativo e não reativo com o seu cliente. Então, eu queria agradecer aqui quem esteve presente aqui na nossa live. Meu muito obrigado e foi um prazer estar com vocês. Rudy, obrigado por aceitar o meu convite, né, por estar aqui compartilhando sua experiência. Foi fantástico. Obrigado pelas considerações. Eberton, não tem nem que te falar. Né, a gente já se conhece há um tempo, já vivenciamos tudo isso que nós falamos, né, e a gente sabe desse grande desafio do que é você manter um escritório, de você honrar com seus compromissos, manter o cliente satisfeito, manter sua equipe motivada, entregar mais e se manter sustentável. Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite. Eu queria só agradecer também, rapidamente, a parceria fantástica do pessoal da Gravure, que está fazendo um trabalho fantástico nesse período de pandemia para gerar live, levar conteúdo para o público final. E também a B-Hub Space, que é esse cowork, esse espaço aqui, que nos acolheu de braços abertos. Então, nosso muito obrigado para eles. Verdade, eu acabei esquecendo de agradecer pela parceria, disponibilizar esse espaço. Todos os profissionais que estiveram conosco, meu muito obrigado mesmo. Tá? Estão de parabéns. Obrigado, pessoal. Até a próxima.